o procurador Deltan Dallagnol, que fez parte da força-tarefa da Lava Jato, larga o seu cargo no Ministério Público e se prepara para concorrer à vaga de deputado em 2022. Adrilles Jorge, é uma pá de cal em cima da Lava Jato? Não, é uma pau de cal para sedimentar a arquitetura reinaugurada da Lava Jato. William, durante anos, durante meses, durante os últimos tempos, a Lava Jato tem sido constantemente defenestrada e atacada em seu âmago. A Lava Jato, é bom lembrar e sempre reiterar, foi a mais bem-sucedida operação de combate à corrupção no país. Com instrumentos de delação premiada, de prisão em segunda instância, a gente colocou vários corruptos graúdos, de poderosos, que chegaram inclusive à presidência da República na cadeia por atos corruptos, sobretudo nessa gestão corrupta e criminosa do PT. Deltan Dallagnol e Sérgio Moro são os dois nomes mais conhecidos dessa operação. E durante essa fritura da Lava Jato, perpetrada pelo Supremo Tribunal Inquisitorial nos últimos tempos, Sérgio Moro, infelizmente, por discrição, ou por medo, ou por covardia, ou por qualquer outra razão, que não seja a sua inépcia política, se calou. E o público ficou exatamente órfão dessa voz de defesa dessa operação que, mais uma vez, eu reitero, a mais bem-sucedida contra a corrupção. Deltan foi um dos únicos que falaram por ela, que a defenderam. Uma operação absolutamente limpa, justa, que colocou inclementemente corruptos graúdos na cadeia. E eu acho que a gente tem que saudar, se esse for o objetivo dele, a candidatura de Deltan Dallagnol e, de algum modo também, ainda que receando o seu silêncio obsequioso, a candidatura eventual, quer seja a presidência, ou o Senado, ou a deputado federal de Sérgio Moro, porque a politização, o meio da politização, é o único meio de salvar o histórico da Lava Jato, uma vez que o judiciário, invejoso de alguma forma dessa operação, o judiciário de alto escalão, que eu estou dizendo, tentou sufocar, destruir, em nome de um establishment moralmente e financeiramente corrupto, tentou sufocar a Lava Jato. E é importante que todos os membros, de alguma forma, nesse momento em que sejam politizadas as suas atitudes, no mau sentido, viciosamente politizadas, para soltar os mesmos bandidos graúdos que eles prenderam, se voltem para a voz de uma das operações mais bem-sucedidas, a mais bem-sucedida da história. Saúdo a candidatura de Deltan Dallagnol e saúdo também, de alguma forma, com ressalvas, a candidatura de Sérgio Moro. Com essa atitude do Dallagnol, reforça a tese de que, na verdade, a Lava Jato ela foi criada para perseguir e ela foi um instrumento político de perseguição? Ela nasceu bem, só que quando ela nasceu, os seus integrantes sentiram também a oportunidade de agir politicamente. E assim foi feito durante boa parte, em muitos momentos dessa operação. Uma operação, aliás, muito seletiva, a começar pelos vazamentos que ocorreram durante todo o processo, principalmente para alguns veículos amigos. Agora, eu me lembro aqui da também operação Vaza Jato, né? Dos áudios que foram vazados aí em 2019, com conversas, com diálogos, alguns não muito republicanos, entre os seus integrantes, e um particularmente envolvendo aí o procurador Dallagnol, que numa dessas conversas, né, ele comemorava lá com os seus parceiros integrantes de operação o fato de que algumas decisões cairiam para decisão, algumas definições iriam para o ministro Fachin. E aí um dia foi, ele, enfim, gritou lá num momento aí de extrema comemoração, num momento assim de suprema alegria, ahá, uhul, o Fachin é nosso. A rima não é muito boa, mas foi ele que criou, não tenho culpa nenhuma. O Adrilles, que é poeta, que depois defina como é que a gente pode enquadrar isso. Mas a verdade é que agora ele talvez encontre aí uma outra tribuna, um outro palco, porque também nesses diálogos foram captadas conversas em que ele falava, por exemplo, dos cachês que ele ganhava em vários eventos, em várias palestras, para falar de Lava Jato. Inclusive, ele chegou a constituir uma empresa para faturar em cima disso. Então, vejam, algumas informações que deveriam ficar restritas aos integrantes eram, de certa forma, socializadas aí com aqueles
aquelas empresas, aquelas pessoas que pagavam por essas palestras. Então, acho que ele tem todo o direito de se candidatar. Eu acho muito provável que se eleja. Eu acho que certamente em 2023 a gente vai ter o Dallagnol entre os 513 deputados, mas talvez dividir aí palanque com 513 não seja algo que a personalidade egocêntrica dele ficará feliz. Adriles, você enxerga o partido para onde Dallagnol vai? Não enxergo. Eu acho que qualquer que seja o partido vai ter uma honra de ter um nome limpo, justo, um juiz que faz justiça, um procurador que faz justiça, de um juiz que faz justiça, até no Sérgio Moro, com ressalvas que eu faço. Eventualmente, a Lava Jato, Piperno, prendeu quase 200 pessoas de diversos espectros e ideologias políticas. Uma vez que o PT comandou esse sórdido esquema de corrupção, é claro que o PT, no centro do poder, haveria de ser o principal beneficiado por essas prisões, né? Porque era o centro catalisador de todo esse processo de corrupção. E é claro que, politicamente, no sentido virtuoso da política, Dallagnol, assim como Moro, sabiam que toda a justiça brasileira é politizada. Mas em nenhum momento eles incorreram em alguma espécie de ilícito. Ilícito, quem incorreu foram os hackers, os estelionatários, os bandidos condenados da Vaza Jato, que, através de material roubado e, quiçá, adulterado, tentou demonizar, politizar no mau sentido. Essa que foi a mais brilhante operação contra a corrupção. E outra coisa, essa politização e essa demonização da Lava Jato através da Vaza Jato foi feita a conta-gotas pelo jornal Folha de São Paulo, que, de uma maneira ignominiosa, beneficiou criminosos contra os verdadeiros justos que perseguiram os corruptos no Brasil. Ato ignominioso era gravar e divulgar grampos ilegais. Grampos ilegais de quem? Grampos ilegais. Da Dilma Rousseff querendo colocar o documento do Lula sair, fugir da polícia? Inclusive, isso é uma questiúncula burocrática. Não é uma questiúncula coisa nenhuma. Burocrática. Um juiz fazendo isso de caso pensado. O Lula pensado, foi pego num crime, conversa escusa com a Dilma Rousseff pra fugir da polícia. E aí que tá o negócio, pra pegar documento de nomeação de ministro da Casa Civil pra fugir da polícia. Ele atendeu o telefonema e teve uma conversa. Você tá condenando uma atividade policial de um juiz que estava tentando prender um bandido, Quem condenou a atividade ilícita do juiz foi o ministro Teori Zavascki, não fui eu. Isso é uma questão burocrática. A Lava Jato tem sido dissecada, massacrada, desconstruída por ministros eventualmente imorais, que eu não vou citar o nome, porque eu tenho medo de ser preso. E é claro, e você sabe disso. Você tem medo de ser preso por quê? Eu tenho medo de ser preso porque hoje a gente vive um estado policialesco e persecutório. Mas o que você está falando demais que possa... Esse é que é o problema, William Travassos. Ninguém fala nada demais. Qualquer crítica acerba, incisiva e justa a juízes que promovem suas esposas, a juízes que prendem pessoas sem processo, a juízes que usam do entulho da questão da segurança nacional para prender, processar, perseguir e calar pessoas. É calado. Se você faz qualquer tipo de crítica ao juiz do STF, você pode ser preso. Agora, se você faz qualquer crítica acerba ao presidente, chama de genocida, nazista, racista ou fascista, tudo é permitido. Existe uma politização, aí sim, do STF, que se transformou num partido político que serve a Luiz Inácio Lula da Silva, a quem soltou o maior bandido da República. Aliás, esse ministro que vocês reclamam muito, Alexandre de Moraes, foi indicado, inclusive, pelo presidente Temer. Agora, eu diria para você o seguinte, liberdade de expressão. O homem da carta, o homem que escreve cartas para ali. O homem que escreve cartas lá, o missivista de Jair Bolsonaro, que afinal de contas, e a falta de caráter não tem são as cartinhas dele, eu vou falar um negócio, Bolsonaro estaria em maus lençóis depois do 7 de setembro. Agora, só uma última coisa. André Mendonça fez algo muito mais sério que esses ministros aí a quem o Adriles cita. O procurador enxerga que não conseguiu fazer o seu trabalho, ir para frente na Lava Jato e resolve mudar o mecanismo de cobrança, tentando um cargo na Câmara de Deputados? É exatamente isso. É exatamente isso. Se a justiça foi obstaculizada por aqueles que deveriam salvaguardar a Constituição, por aqueles que deveriam salvaguardar o princípio de justiça, que é o Supremo Tribunal Federal, que hoje é conspurcado por alguns nomes que prendem, cerceiam, silenciam, calam vozes, que por homens que silenciam, prendem, cerceiam a possibilidade da mais ampla e justa operação anticorrupção que foi a Lava Jato. Se essa justiça é conspurcada, o único meio de fiscalização dessa justiça é por outro poder.
é pelo Legislativo. Hoje o Senado, meu caro, a gente sabe que tem os pés e mãos atadas pelo Judiciário, no caso o Supremo Tribunal Federal, porque vários dos senadores ali presentes têm exatamente rabo preso por processos que estão lá empilhados e pela chantagem obtusa, canhestra, que alguns ministros fazem com senadores. Então, nos meandros do Legislativo, exatamente pela legislação, e o STF se transformou também em executor, executivo e legislador, é pela atividade legislativa que, de alguma forma, pode ser feita algum tipo de trabalho justo na contemplação da construção constitucional de uma justiça maior e melhor para esse país. Piperno, você concorda com essa estratégia, com essa possível estratégia do procurador? Eu acho que ele tenta, de certa forma, inclusive, conseguir aí algo que ele não tem hoje. Uma imunidade. Ele vai ser, sim, ele vai passar a contar com a imunidade parlamentar, porque Dallagnol continua respondendo alguns processos. Ano passado então mesmo... ele estaria fazendo isso, resumindo, ele estaria fazendo isso para poder não ser preso, é isso? Não, eu não diria para você ou não ser preso, mas aí que está o negócio, responsabilizado talvez por alguma ação, alguma prática ilegal, porque ele recebeu, sim... ações, ele recebeu protestos que foram parar, por exemplo, alguns no Conselho Nacional do Ministério Público. Né, mas o que é contra, lei, então, o que é contra ele é ação absurda. Ação absurda. Me fala um crime do Dallagnol. Me fala um ilícito do Dallagnol. Quando se usa a lei. As conversas lá da Vaza Jato. As conversas não provam rigorosamente nada. É verdade. Conversas entre promotores de juiz que acontecem é a mesma coisa. Quando o juiz do Supremo processa e eventualmente manda prender pessoas que usam armas para intimidar o Congresso, pessoas que usam armas para intimidar o TSE, pessoas que fazem vídeos com armas para intimidar STF. Claro, aí realmente o STF está exorbitando. Porque vamos esquecer uma coisa: liberdade de expressão não significa liberdade de agressão. Liberdade de expressão não significa liberdade de roubar. Claro que não. O mais famoso preso da Lava Jato, Luiz Inácio Lula da Silva, foi condenado por 10 juízes em 3 instâncias. Inclusive o Lula... Desafio alguém a trazer a sentença do Moro. Vamos lá. E a sentença do Moro... Não é só a sentença do Moro. São 10 sentenças, são 3 instâncias mas aí de tem um negócio. condenação. A sentença primária, eu desafio alguém a pegar a sentença do Moro e mostrar aonde está a conexão entre crimes eventualmente cometidos pelo Lula. Ele recebeu suborno em forma de sítio, ele recebeu suborno em forma de apartamento. Ele foi condenado por uma dezena de juízes em 3 instâncias. E outra, ele teve o legítimo processo penal. Quem não teve legítimo processo penal foi Roberto Jefferson, Oswaldo Eustáquio, André Silveira, que por simples supostas ameaças subjetivas de ofensas pessoais verbais foram presos inclementemente através de inquéritos imorais e ilegais, como de fake news e atos antidemocráticos. Agora é um ato antidemocrático você criticar um juiz do Supremo Tribunal Federal. Meu Deus, o povo criticando um juiz é antidemocrático. O juiz que se diz representante do povo é a legítima representação do povo e, eventualmente, ele se coloca como povo total. Isso é absurdo, Piperno. Eu posso chegar, eu tenho todo o direito de chegar e falar: eu não concordo com atitudes do ministro Fux, eu discordo do ministro Fachin, eu não gosto do ministro Alexandre Moraes. Acho até que quando ele foi secretário aqui do governo de São Paulo, ele tomou atitudes muito truculentas. Agora, o que eu não posso é pegar uma arma, gravar um vídeo e falar: vamos tirar esses caras aí no chute, vamos expulsar essa turma. O Roberto Jefferson pegou uma arma de brinquedo e falou que ia expulsar Satanás da igreja. Se algum ministro se coloca no lugar de Satanás, então o ministro é que tem um problema de consciência, meu caro. Agora, prender alguém por supostas ameaças, que são, na verdade, críticas acerbas, é um ato antidemocrático, enviesadamente, e eles colocam como atos antidemocráticos aquilo que o povo diz contra eles. É uma inversão completa da realidade. Não é uma inversão completa, ninguém tem direito disso. E é por isso que pessoas da Lava Jato que fizeram justiça nesse país devem sim se candidatar, porque o meio da justiça está sufocado pelo Supremo Tribunal Inquisitorial, que prende... E aí vocês acreditam que o caminho do Podemos é o caminho natural
Nacional, ou seja, o mesmo partido do Moro? Eu não sei se no caso dele, sim, mas é possível. Inclusive, quando o Álvaro Dias foi um candidato nanico na eleição de 2018, ele já acenava com a possibilidade de, no caso uma vitória utópica, convidar o Moro para ser o ministro da Justiça dele. Sempre tiveram proximidade em relação a isso. Agora, tomara que, só para fechar o tema anterior, o Supremo continue cumprindo a lei. Essa lei do Supremo é a subversão e a inversão completa da justiça. A subversão seria André Mendonça. A Lava Jato foi destruída. E acho que eu tenho prioridade para falar isso, porque eu sou um homem crítico em relação ao trabalho como político do Sérgio Moro. Mas como juiz, ele foi um herói nacional. Daltan, como procurador, foi um herói nacional. Colocou políticos dos mais diversos, eu volto a dizer, espectros de ideologias políticas no país na cadeia. E é essa reação de uma oligarquia, de um establishment corrupto que tentou e conseguiu destruir a Lava Jato. A única forma de se estabelecer um princípio de justiça e reconstruir a Lava Jato é através, infelizmente, da sua politização, porque o judiciário, esse sim, foi politizado pelo Supremo Tribunal Federal.